Olá, está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos de interesse do Congresso Nacional e do campo. Eu converso hoje com o deputado Zé Silva, ele vai fazer um balanço sobre a COP26. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília, boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço, estamos à disposição. Primeira pergunta é, deputado, qual é o balanço que o senhor faz em relação à COP26? Eu faço uma avaliação da participação positiva do Brasil, principalmente comparando com 2019. Na minha visão, o Brasil cumpriu tecnicamente o seu papel, deixou de fazer a narrativa que foi feita em 2019, de que nós só preservaremos o meio ambiente, reduziremos a emissão de gases de efeito estufa se vocês nos pagarem. E agora não, o Brasil reconheceu que nós temos desafios a serem enfrentados, levamos o Brasil real, que é o Brasil do agro mais sustentável do mundo, com plantio direto, CBIOS, agricultura de baixo carbono, e cumprindo tecnicamente, resta agora ao Poder Executivo, especialmente ao governo federal, garantir a estratégia e os programas e projetos com recursos para todos os setores. Houve o dia do agro, houve o dia da indústria, os empresários, juntamente com a sociedade civil também, eles forçaram basicamente o governo e também ao Congresso Nacional a ter uma postura de uma agricultura de baixo carbono, de garantir que o Brasil não seja um país que iria atrapalhar os 197 países nas negociações. Então eu volto de lá na bagagem com muito aprendizado e também com a expectativa de que, cumprindo tecnicamente, agora resta ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional nós aprovarmos leis que precisam para regulamentar, como por exemplo o mercado de carbono, e ao Poder Executivo garantir o fortalecimento do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, assistência técnica, pesquisa, IBAMA, ICMBio, e resolver os casos que são emblemáticos. Desmatamento ilegal e também a regularização fundiária, que são temas fundamentais para o Brasil garantir o que ele cumpriu. Não basta fazer compromisso, é preciso cumprir os compromissos. Como o senhor disse, deputado, o senhor esteve presente lá na Escócia, né, fez parte e durante toda a conferência. Eu queria que o senhor fizesse um levantamento para a gente do que foi tratado lá durante esses dias. Bem, os pontos mais fundamentais foi especificamente a regulamentação do mercado de carbono, um ponto alto da Conferência Mundial do Clima. E aí é preciso aprovarmos alguns projetos aqui da regulação do mercado, tanto voluntário como regulado, no Congresso Nacional. O gás metano, a emissão de gás metano é um tema que não estava na pauta das outras conferências. O Brasil foi também signatário do acordo de reduzir até 2030 a emissão dos gases, o gás metano. E isso impacta fortemente a agricultura brasileira, mas eu tenho a convicção de que a pesquisa, a nossa tecnologia, garante ao Brasil condições de cumprir, dependendo de recursos, especialmente do governo federal. A questão que também não era colocada na pauta da redução da utilização de combustíveis fósseis, especialmente o carvão mineral, e os países ricos, os países mais antigos como a Rússia, Estados Unidos e China, a Índia, eles não aceitavam tratar desse tema. Até a última versão do relatório final da Conferência Mundial do Clima, esse tema estava que era para banir essas energias, e aí no final houve uma reação desses países que eu citei e colocou como reduzir a emissão desses gases. Na conferência passada, na Conferência de Paris principalmente, estava uma promessa de 100 bilhões de dólares para ajudar os países pobres em desenvolvimento igual ao Brasil, para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, uma agricultura de baixo carbono, uma indústria de baixo carbono, e nós sabemos que não cumpriram com esse recurso, mas saiu no relatório final da Conferência Mundial, agora que foi encerrada. Dobrar esses recursos também, para mim, é uma grande conquista para o nosso país. Eu tive a oportunidade de participar junto com a Universidade lá da Escócia, com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o governador do Pará, o governador de Minas Gerais e com a senadora Cátia Abreu, de apresentando projetos como o Selo Verde, que é uma rastreabilidade de graça para o produtor rural e que precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Também um projeto Patrimônio Verde, que muda a visão da floresta, de que não precisa derrubar a floresta, ela se transforma na commodity e o produtor será remunerado por aqueles que emitem os gases de efeito estufa, e para compensar essa emissão, eles podem comprar os títulos da economia do futuro, que é a bioeconomia, que são os títulos verdes. Então a avaliação que o senhor faz da participação do Brasil na conferência é boa? Eu faço uma avaliação positiva, como eu disse, que tecnicamente nós cumprimos a nossa missão, acertamos na narrativa. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional do Meio Ambiente, fizeram uma narrativa discreta. O Brasil não foi o destaque da conferência, mas houve inclusive o reconhecimento de outros países. Agora resta-nos cumprir
as metas que foram propostas e consignadas pelo governo federal. Então, por isso é fundamental agora o Congresso aprovar a pauta sustentável, uma pauta que a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela que articulou a união desses projetos são fundamentais e garantir recursos para o cumprimento dessas metas. E a pauta sustentável é importante também, inclusive para a frente parlamentar. Sim, a pauta sustentável ela é fundamental. Como eu disse aqui, nós temos a agricultura de baixo carbono, temos os biocombustíveis, né? Temos, incluindo o etanol, nós temos projetos fundamentais que estão tramitando, só que agora nós já estamos cobrando já do governo federal, porque nós chegamos e retornamos ao Brasil e nós vimos aí reduzindo a mistura, por exemplo, do biodiesel nos combustíveis fósseis. Então isso não pode acontecer, não podemos ter uma narrativa lá e chegar aqui e fazer outra prática. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasil. Eu que agradeço, um abraço a todos. E a gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Conexão Brasília. Eu converso agora com o deputado Arnaldo Jardim. Nós vamos falar sobre um dos temas que está sendo debatido aqui durante a reunião dos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é em relação aos biocombustíveis. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília. Boa tarde para o senhor. Uma alegria estarmos juntos e uma alegria poder relatar aquilo que nós estamos discutindo. Contar um caso, rapidinho. A cidade de São Paulo é uma das 14 maiores metrópoles do mundo. Se você for medir o grau de poluição, está em 102ª mais poluída. Por que acontece isso? Não é obra do acaso. Isso acontece porque lá tem etanol misturado na gasolina, 27%, e muitas vezes vende direto o álcool. Lá tem biodiesel sendo utilizado. A mistura chegou a 13%. Os biocombustíveis são uma realidade no Brasil e o Brasil se orgulha disso. Foi lá na COP e mostrou isso. Um dos países que tem uma das produções mais significativas. É o etanol, é o biodiesel, está se somando a bioquerosene e vai explodir o biogás, fazendo com que aquilo que polui, muitas vezes emite gás metano, seja controlado e passe a produzir energia. Só que isso tudo nós estamos preocupados porque há uma ameaça diante disso. E é disso que nós tratamos agora na frente. Justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual é a maior preocupação em relação a esse assunto? Primeiro que houve já um movimento do governo de diminuir a mistura do biodiesel de 13 para 10. A razão alegada foi de que isso poderia aliviar preços. Não fecha a conta. Primeiro que ignora tudo aquilo que produz de emprego, toda a cadeia produtiva, que é muito diferente de pegar um diesel que era de combustível fóssil, petróleo, 30 milhões de anos para se formar, processar e fazer biodiesel. É diferente de você produzir a soja, esmagar a soja, produzir o óleo, ou de pegar o sebo bovino e produzir o sebo bovino. É daí que vem o biodiesel. É diferente do etanol. Você comparar com a gasolina, que também, veio do petróleo. E aqui não, se planta, gera emprego, cria toda uma cadeia produtiva da cana ou do milho, que está crescendo muito alto. Então nós queremos que seja feita essa visão abrangente. Mas mais do que isso, falar de números também não fecha a conta. Nós estamos demonstrando que a mistura no biodiesel não encarece, que o problema está sendo outro, de outra natureza, e a mesma coisa com relação ao etanol também. Por isso que nós vamos hoje às autoridades econômicas demonstrar os números, nós vamos às autoridades ambientalistas cobrar o engajamento na defesa dos biocombustíveis, vamos reforçar a posição da ministra Tereza Cristina, que tem sido uma defensora desse assunto, e vamos tomar iniciativa no Parlamento e no Executivo para proteger o biocombustível. Deputado, nós estamos vendo uma sequência de altas nos preços dos combustíveis. Isso, claro, afeta diretamente a vida do produtor rural, né? Sem dúvida. O maior deles é o diesel. O diesel que tem um impacto direto na produção, que tem um impacto depois quando você faz o escoamento daquilo que é o nosso produto também. E o biodiesel, ao invés de encarecer, alivia. O etanol, ao invés de encarecer, alivia também o preço do combustível. Isso que nós vamos demonstrar de uma forma muito clara, mas hoje a FPA, junto com outras frentes, como a frente do biodiesel, a frente do setor sucroenergético, se mobilizam para defender isso. Os biocombustíveis que têm a virtuosidade de gerar emprego, gerar renda, mas também tem um forte componente ambiental e é mais barato. É isso que nós vamos deixar claro para todos. Quais são as ações que podem ser tomadas para isso de fato acontecer, deputado?
Primeiro, a ida ao governo e sensibilizar o governo para que não faça esse movimento. Segundo, medidas legislativas. Se o governo insistir em fazer essas alterações, nós temos instrumentos legislativos que poderão ser acionados, repito, para a defesa dos biocombustíveis. E essa defesa é importante, né? Essa defesa significa emprego, essa defesa significa geração de atividade e renda no campo e significa também que o Brasil, ao invés de algoz, é isso a oportunidade, nós podemos ser a liderança da nova economia de baixo carbono, ou seja, biocombustíveis rima com isso, o Brasil cuidando da questão ambiental. O senhor falou uma coisa interessante que foi tratado justamente sobre isso na COP26, né? O Brasil levou o tema dos biocombustíveis. Uma das questões que o Brasil assumiu um compromisso, hoje nós vamos ter um debate, ele vai prosseguir semana que vem com o ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, foi reduzir a emissão de metano. O metano vem de dois processos basicamente, a emissão de metano, né, que é mais poluente, mais impactante do que o gás carbônico, ele tem um efeito estufa mais acentuado, né? Ele vem de resíduos sólidos, aqueles aterros, então é importante quando você retira o gás dos aterros e dá uma destinação, então é importante isso. E segundo, o metano vem de parte da produção agropecuária. Vem, por exemplo, da produção de proteínas, tudo mais e tal. E nós temos, eu próprio apresentei um projeto regulamentando a questão do biogás. Nós temos experiência, por exemplo, com a polpa, daquilo que você esmaga depois que você tem o suco de laranja. Pode ser utilizada, produz metano, com isso nós temos aí um gás. Nós temos isso a partir da vinhaça da cana. Nós temos isso a partir de toda a questão de resíduos da produção de bovinos, de suínos e de aves. Então, o Brasil tem um potencial imenso nessa questão do biogás. Nós festejamos quando o Ministério, inclusive atendendo sugestões da FPA, no Plano Safra desse ano, abriu uma linha para financiar a obtenção de biogás. Então, são coisas como essa. Nós temos que aprofundar os biocombustíveis, não enfraquecê-los. Nós temos que abrir novas frentes, não diminuir as que nós temos. Isso vai fazer diferença para o setor agro, para a economia e diferença ambiental. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pela participação. Conexão Brasília de hoje fica por aqui. Ótima tarde para você. Até semana que vem.